Olá, meus alunos. Hoje o nosso vídeo é sobre o Adam Smith. É um vídeo muito importante porque o Adam Smith foi uma pessoa extremamente importante. Vocês vão ver tanto na ciência política quanto na economia, porque com Adam Smith começou a ser considerada essa questão de economia. Ele introduziu e deu muita força para a ciência econômica. E é importante nesse contexto, tanto na filosofia quanto na economia. Com o Adam Smith, nós estamos falando agora de um iluminismo escocês, porque o Adam Smith foi escocês. Ele nasceu e morreu na Escócia. Ele nasceu numa pequena vila na Escócia e morreu na capital, Edimburgo. Ele foi professor de filosofia e foi também reitor na Universidade de Glasgow, lá na Escócia. Ele pode ser considerado, sim, o fundador da ciência econômica. Ele pode até ser considerado o pai da economia. E, para tanto, ele escreveu uma verdadeira obra-prima, que é essa obra que é A Riqueza das Nações. Uma verdadeira obra-prima para as ciências econômicas. Ele escreveu também essa outra obra aqui, Teoria dos Sentimentos Morais. Vou falar um pouco mais dessas obras. Enfim, mesmo Adam Smith sendo um filósofo, como eu já estava dizendo, a economia ganhou muita relevância com Adam Smith. Por muitas vezes, o Adam Smith ele foi muito mal interpretado. Já que ele é considerado o fundador da ciência econômica, é importante ressaltar o seguinte: o Adam Smith ele não foi um defensor do capitalismo industrial. Não, de maneira nenhuma. Até porque no ano que ele escreveu A Riqueza das Nações, 1776, que foi o ano que ele escreveu esse livro, o sistema econômico apenas estava engatinhando na Inglaterra ainda. Então não tem como considerar que o Adam Smith é um defensor do capitalismo industrial. Não, isso é um grande erro atribuído ao Adam Smith. Ou seja, o foco dessa obra, A Riqueza das Nações, era a economia agrária e comercial e não o capitalismo industrial. O Adam Smith ele lutou contra o protecionismo mercantilista, isso sim. E ele lutou também em favor de um livre comércio. No entanto, é óbvio que a doutrina de Adam Smith ela foi utilizada anos mais tarde em defesa do capitalismo, mas a doutrina dele foi utilizada para esse fim. Não que ele tenha lutado a esse favor. Caracterizando então Adam Smith, ele foi um filósofo e economista, e ele se considerava um filósofo moral. Essas duas obras, A Riqueza das Nações e A Teoria dos Sentimentos Morais, essas duas obras juntas, elas podem ser consideradas que essas obras juntas, com a junção dessas duas obras, surgiu a disciplina de economia política. Muito provavelmente, vocês, meus alunos, já ouviram falar na teoria da mão invisível. Os alunos de economia, com toda certeza, já ouviram essa expressão, a teoria da mão invisível. Mas e você me pergunta, professor, o que seria a teoria da mão invisível? Bom, vou tentar explicar rapidamente para vocês. É uma situação de mercado onde nem compradores e nem os vendedores são capazes de definir o preço do produto. Nesse caso, de produtos iguais ou muitos semelhantes. Não pode ser produtos diferentes, não. Quem define o preço é essa mão invisível. É uma mão invisível e inteligente que guia o mercado, pois ela leva em consideração aquela questão da oferta e demanda daquele determinado produto, que não varia muito de um lugar para o outro. É como você andar numa rua com várias lojas que vendem o mesmo produto, o preço vai ser muito parecido mesmo. A mão invisível, ela promove o aumento da produção, a boa circulação de bens, a melhoria no comércio exterior e uma correta formulação de preços. Como eu já falei, o preço não varia muito, de produtos iguais ou muito semelhantes. O Adam Smith, ele doutrinou em se aproveitar o interesse pessoal de cada um para colocar esse interesse em favor da comunidade, em relação
a função econômica e social do Estado, o Adam Smith ele também doutrinou que o Estado tem função ordenadora e disciplinadora na economia. Por intermédio de leis, decisões políticas, impostos, dívida pública, obras públicas, etc. O Adam Smith ele defendeu o papel importante do Estado na defesa nacional, na justiça, na educação e na saúde também. O Adam Smith ele disse o seguinte: nenhuma sociedade pode ser florescente e feliz se a maior parte das pessoas que a compõem for pobre e miserável. O Adam Smith ele não pode ser caracterizado também como um radical do liberalismo econômico. Não, de forma nenhuma. E também, ele nunca defendeu que a economia se baseasse apenas nas leis naturais. Entretanto, o que o Adam Smith defendeu foi a promoção da justiça social. Isso sim. O Adam Smith ele era um iluminista liberal, com fortes preocupações na área social. O Adam Smith ele não foi o fundador do capitalismo selvagem, como também alguns consideram que ele foi, mas ele não foi o fundador do capitalismo selvagem. Isso é um erro, é um equívoco atribuído a ele. O Adam Smith também não foi um protetor dos ricos contra os pobres e nem um defensor dos poderosos. O Adam Smith ele é do time de Aristóteles, Cícero e São Tomás de Aquino, ou seja, onde eles são partidários de um regime misto de governo e de uma sociedade justa. O Adam Smith brilhantemente previu que a Revolução Industrial, que estaria para eclodir pouco tempo depois, ele previu que a Revolução Industrial fomentaria um completo crescimento econômico. Nem o Rousseau conseguiu prever isso que o Adam Smith previu. Inclusive, o Adam Smith ele até critica o Rousseau quando o Adam Smith defendia que a economia de mercado crescente traria melhor nível de vida, mesmo aos mais pobres. O Rousseau não acreditava nisso e o Adam Smith então criticou o Rousseau porque ele acreditava nisso e foi exatamente o que aconteceu. O crescimento econômico ele beneficiaria as classes médias e também os pobres. O Adam Smith acreditava nisso. E o Adam Smith ele dizia que os pobres trabalhavam duas vezes. Uma para se sustentarem e outra para proporcionar o luxo aos seus superiores. E para finalizar esse vídeo, eu remato com uma máxima de Adam Smith, onde ele diz que aqueles que mais trabalham são os que recebem menos. Ok, meus alunos? Esse foi um vídeo super breve, sucinto e introdutório também a respeito de Adam Smith, uma figura extremamente importante na ciência política e na economia. Muito provavelmente alunos de economia vão assistir esse vídeo. O Adam Smith foi muito importante para a economia, extremamente importante, e para a ciência política também, porque ele foi filósofo e economista. Muito interessante isso. Bom, se vocês quiserem, podem e devem aprofundar nesse tema em Adam Smith. A Riqueza das Nações, essa obra, é uma bíblia praticamente para a economia. Até hoje ela é utilizada. É um livro muito lido, muito vendido. Tem em muitas línguas, muitos idiomas. É uma obra muito importante. Bom, agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Se gostou, por favor, dê um like. Se inscreva no nosso canal caso não tenha se inscrito. E passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Mais uma vez, muito obrigado.